Bem-vindos ao programa Plano de Negócios. Eu sou Daniel Schneider, estou hoje entrevistando o senhor Gentileza, também conhecido como Luiz Gabriel. Ele é palestrante, escritor e consultor em gentileza corporativa. Bem-vindo ao nosso estúdio. Obrigado, Daniel, por me receber aqui no seu programa. É legal estar aqui com você, com seus ouvintes. E falar de gentileza é sempre muito importante, né? E urgente hoje em dia. Muito bem. Agora você me deixou muito curioso, porque ter o título de senhor Gentileza não é para qualquer um. Então, vamos voltar aí no ponto da história, como quando você vê que é o ponto crítico onde tudo começou. Na verdade, a gentileza entrou na minha vida porque eu sentia muita raiva das pessoas, né? Então, eu precisava de uma válvula de escape e fui estudar gentileza. Então, a gentileza, ela apareceu, na verdade, ela ilustrou as minhas pesquisas acadêmicas, tanto dissertação de mestrado e a tese de doutorado em educação para o trabalho, e ela veio ilustrar, ou seja, a necessidade de reeducar o sujeito, o adulto, nas empresas, através de valores. E o valor que ilustrou as minhas pesquisas foi a gentileza, na verdade. Então, vamos dar só um passinho para trás. Quando você falou que você foi estudar o assunto, onde se estuda isso? Onde se estuda o assunto de gentileza? Eu nem sabia que isso era um tema por si só. Pois é por isso que as pessoas dizem que eu sou maluco, né? Porque como que alguém estuda gentileza? Mas na verdade existe. Há duas universidades americanas, já há 32 anos estudam gentileza. Quais? Boston e Albany. Já há 32 anos elas estudam os impactos da gentileza no ambiente profissional. E é de lá que saem as principais pesquisas na área, né, de gentileza. Só que no Brasil nós temos uma grande referência em gentileza, porque nós temos o pai da gentileza brasileira, que é o falecido Profeta Gentileza. Ele deixou pra gente lá no Rio 56 poemas de gentileza pintados embaixo de um viaduto, e juntos formam um manual de conduta para o homem, através da prática da gentileza. E foram esses poemas que ilustraram as minhas pesquisas, né? Mas voltando à sua pergunta, como que surgiu esse nome Senhor Gentileza, foi uma leitora do meu blog. Eu acho que ela não sabia o meu nome e inventou qualquer coisa lá. Falou: "Oi, Senhor Gentileza, tudo bem?" E as pessoas entravam no blog e copiavam ela, né? "Ô, Senhor Gentileza, boa tarde, boa noite, Senhor Gentileza." E acabou ficando, né? Só que isso, Daniel, esse apelido, esse nome é uma grande responsabilidade na minha vida, porque eu preciso praticar aquilo que eu falo, né? O meu apelido, o meu nome, como as pessoas me conhecem, gentileza, ele tem que ser, na verdade, um reflexo daquilo que eu faço no meu dia a dia. Então é uma grande responsabilidade. E a gentileza, ela também transformou a minha vida. Ainda a gente vai chegar lá. Eu quero pegar aquele processo do momento que você fala, estou com raiva das pessoas, até o momento que você começa a estudar o assunto. E o que você sente nesse estudo? O que você aprende na matéria, né? Porque você tem um período aí de transformação, de você né, entender e incorporar quem você é hoje. Né? E é uma distância que foi percorrida. Então, o que você aprendeu nesses estudos que fez você reconsiderar a forma que você estava externalizando sua decepção com as outras pessoas ou decepção em geral? Na verdade, quando eu comecei a estudar, me dedicar ao estudo da gentileza, era simplesmente uma pesquisa acadêmica. Eu não tinha pretensão nenhuma de trazer isso para a minha vida. Era simplesmente um estudioso. Mas eu tive um grande motivador, que foi o falecido José Datrino, conhecido como Profeta Gentileza. Eu trabalhei como ambulante no centro da cidade do Rio por algum tempo. E ali eu convivi com ele. E ele chegava para começar o seu dia de trabalho, que era ensinar gentileza às pessoas. Simplesmente fazer isso. Ele gritava o dia inteiro: gentileza gera gentileza. O homem do futuro é o homem gentil. E na minha época, na época que eu ainda estava no mercado de trabalho, no mercado da hotelaria, porque eu trabalhei por muitos anos na hotelaria, eu sentia tanta raiva, eu via como que as pessoas tratavam as outras, líderes, o colega com colega, o colaborador com cliente, nas ruas, né, no trânsito. Eu falei: gente, alguma coisa tem que ser feita. Você sabe, o Daniel, todos nós recebemos um chamado um dia na vida. Ou um chamado, vários chamados. Você escolhe a sua profissão, médico, advogado, administrador, porque você ouviu uma voz, que foi a voz da sua consciência,
ou você ouviu um chamado e você atendeu Às a vezes, esse chamado. às vezes é o chinelo do pai, Pois é. o cinto do pai ou o chinelo da mãe. Exatamente. E eu ouvi a minha voz, que algo tinha que ser feito. Porque uma das primeiras coisas que você aprende no estudo da gentileza é que você não tem que adiar, você não tem que deixar para depois a sua prática, nem esperar que os outros façam na sua frente. Gentileza, vai lá e faz. E você não elege pessoas que vão receber a sua gentileza. Né? E é uma grande dificuldade justamente nas empresas, a gente conscientizar as pessoas de que elas não têm que esperar, né, que os outros tomem iniciativa. Vai lá e faz. Simples assim. Quanto disso é incorporado na cultura pessoal, no perfil da pessoa, e quanto disso é um teatro de... eu vou para o trabalho, eu sei que eu tenho que me vestir de uma forma determinada, de terno, e eu tenho que né, abrir a porta para os outros, mas eu não sou essa pessoa. Eu tô vivendo um teatro, eu volto para o meu ambiente em casa e grito e cuspo no chão quando eu estou andando na rua. Então, o que é essa gentileza que você está falando? Onde ela se enquadra nesse contexto que eu estou apresentando? Na verdade, você está dizendo que existem pessoas que têm vários mundos, né? Vários universos dentro dela. Então, na gentileza, justamente a gente também foca, a gente bate muito nessa questão que você tem que ser gentil no trabalho, em casa, na rua, com estranhos ou em qualquer lugar. Né? O ser humano pleno, o ser humano gentil, é aquele que no trabalho ele tem a mesma face e ele se veste, na verdade, da mesma forma em casa ou na rua com estranhos. Então, aquela coisa de, nossa, no trabalho ele é tão legal, né? Mas em casa ele é um carrasco com a esposa, com os filhos. Ou então, o que é muito comum nas empresas, que é clichê até, nossa, mas aqui na empresa fulano é intragável, mas no happy hour de sexta-feira, na hora do chopp, é uma pessoa fantástica. Sim, exatamente. Não Conheço essas histórias. Não tem, isso é muito comum. Então, assim, as pessoas têm que ser únicas. Nós somos singulares, né? Somos únicos, né? Eu sou eu o tempo todo. Né? E a gentileza é um caminho, é uma ferramenta que a gente conscientiza as pessoas. Seja gentil aqui, ali ou em qualquer lugar. Vamos pegar esse caso que você falou, por exemplo. Ele acontece por uma razão, né? A pessoa está num ambiente corporativo, ele sente que ele está concorrendo e às vezes em casa ele não sente, ou quando ele está no happy hour ele não está concorrendo, ele não tem que se mostrar, ele não tem que se provar, ele pode ser ele. Ele está num ambiente corporativo, peraí, tem uma vaga e tem 5 pessoas almejando aquela vaga, eu vou ser durão, eu vou dar medo nas pessoas, eu vou mostrar que eu posso mais do que os outros. E o contexto que ele se encontra na cabeça da pessoa justifica os meios que ele vai adotar. Então a minha pergunta então a pessoa que vai decidir ser gentil no caso de um ambiente corporativo, ela não está dando um tiro no próprio pé? Não. Na verdade, você ser competitivo, isso é natural. Né, as pessoas querem mesmo, tem que competir, porque a questão de concorrer a uma vaga, ou então alcançar uma meta, etc e tal. Mas você ser assim no trabalho, ser rigoroso, você ser firme, forte, e você não relaxar, isso é cansativo. As pessoas se cansam disso. E você acaba levando para casa também esse cansaço. Porque você chega no trabalho, caramba, hoje eu tenho que matar um leão, né? As pessoas também é tão clichê hoje. A gente não tem que matar leão coisa nenhuma. A gente tem que brincar com o leão. Né? A gente tem que brincar, se jogar no chão e rolar no chão com ele. Não é? Então, isso cansa. Deixando bem claro que os gentis, né, no trabalho, eles também dizem não. Eles também são arrojados. Eles também competem. Só que eles agregam valores às atividades deles, à rotina deles. Isso não ocupa espaço. Então, na forma que você conversa com a sua equipe, com o seu liderado, com o seu colega, com o cliente, não é? De uma forma assertiva, ou seja, de uma forma paciente, saber ouvir. Saber ouvir é fundamental para qualquer pessoa, ser humano. Não é? Saber ouvir as pessoas com delicadeza, de uma forma imparcial. Então, eu posso dizer não posso. Eu vou lá e digo não, porque o não, ele limita, ele disciplina, ele educa, desde que ele seja justificado.
né? E os gentis, eles sempre justificam tudo. Esse ponto é interessante, né? Porque eu vivi em outros países e uma coisa que você percebe, o brasileiro, muitas vezes, para tentar ser gentil, ele entende que ele não quer te dizer não. Ele dá a impressão que ele interpreta o ser gentil de uma forma brasileira, né? Uma forma de... Não, eu não... Então, que horas a gente vai marcar? Às 5. Tá bom. Não, ele não vai chegar às 5. Ele não quer te dizer... Ele não quer te decepcionar. Então, como um gentil diz não? Qual é a diferença? Qual o objetivo de ser gentil? Tem algum objetivo em ser gentil? Não. No caso do dizer não, por exemplo, um líder, ele diz não, ele tem que dizer não algumas vezes, porque ele não pode, ele não consegue, ele não tem autorização, não tem autonomia para algum pedido, alguma solicitação de alguém da equipe. Então ele precisa dizer não. Não é? É da mesma forma que um pai ou uma mãe dizem não aos seus filhos. Sim. Então esse não é para disciplinar, vamos educar. Né? Pai, compra isso para mim? Não. Papai não pode comprar porque não há necessidade. Você já tem isso, ou algo parecido, ou então não é dia de comprar. Então esse não educa. Da mesma forma, ô Daniel, você me dá uma folga na segunda-feira que vem? Não. Não há necessidade dessa folga. Não, isso não tem que ser planejado, não é assim. Então, o líder ele diz não, sim. Porque existe uma diferença entre você ser gentil, não é? Ou você ser bobo. Ser gentil não é sinônimo de apenas ser educado? Não, imagina. Existem tantas pessoas que são educadas e não são gentis, né? Porque o gentil, ele é educado. O gentil é educado. Ele sabe se comportar em qualquer lugar. Né? Em qualquer grupo social, o gentil é educado para o nosso padrão de comportamento, para o nosso padrão de sociedade. Né? Ele é paciente, ele tem um conjunto de valores dentro dele. E além dele ter esses valores, ele exercita aquilo. Né? Então é um trabalho diário, né? Não é fácil. Mas existem pessoas que são educadas, que sabem se comportar em sociedade, num grupo, mas não são gentis. Faltam outras coisas fundamentais. Você sabe, Daniel, a gentileza tem 4 pilares. A confiança, ou seja, acreditar no ser humano, acreditar na humanidade, acreditar no sujeito homem, não é? O respeito, a tolerância e a gratidão. Né? Então são esses os 4 pilares que sustentam a vida de uma pessoa gentil. Tá. Ser educado talvez atenderia 2 desses 4 quesitos. Sim, porque e existe também o outro lado, né? Que as pessoas falam assim, nossa, fulano é tão gentilzinho que me irrita. Não é? As pessoas gentis não irritam. Aí eu sempre falo assim, dou uma dica nas palestras, né? Que assim, sabe como que você identifica uma pessoa gentil? É aquela pessoa que você encontra e diz assim, nossa, quando eu tô com você, você me transmite uma paz tão grande. Porque os gentis, eles deixam um rastro de paz por onde passam. Eles são queridos, eles são necessários, eles são importantes. Né? Muito bem. Estamos finalizando aqui nosso primeiro bloco do programa Plano de Negócios. Escutem um pouquinho de música e a gente volta daqui a pouquinho. Marcaram uma reunião de última hora com o conselho da empresa. Metade das filiais não mandou as informações necessárias para você terminar o relatório. É o 3º ano que a empresa fecha no vermelho. Você chegou a 4 meses com a missão de reverter a situação da sua empresa. 3 profissionais antes de você tentaram e não conseguiram. O conselho quer fechar 2 fábricas. Você vai ter apenas 10 minutos para apresentar e fazer com que mudem de ideia. Pense com calma, haja rápido. Um curso prático para decisões de impacto. Se inscreva hoje, pois o número de vagas é limitado. cursos@skygroup.com ou no telefone 11 2847 4969. Voltamos ao programa Plano de Negócios. Estou hoje entrevistando o Senhor Gentileza, também conhecido como Luiz Gabriel. Ele é palestrante, escritor, consultor em gentileza corporativa. Senhor Gentileza, a gente está falando sobre esse assunto e tem uma coisa que me é conflitante, né?
Eu entendo claramente a importância de ser gentil, mas você tem a impressão que você tá cheio de inimigos que não querem que você seja gentil, né? Você tá no trânsito e o cara te fecha e buzina e te manda, né, para não ter problema de censura, você entendeu? E né, às vezes é o vizinho e às vezes é no trabalho, e o tempo inteiro tem forças que tentam te tirar do sério. Então, como se faz essa mágica de ser gentil na vida moderna que a gente tem hoje? Eu nunca disse que é fácil ser gentil, deixando bem claro, viu? Eu nunca falei isso, nunca disse que é simples, pelo contrário, é um exercício diário, inclusive para mim, né? Não é simples ser gentil o tempo todo, principalmente quando você se depara com tantas grosserias e atrocidades que existem na nossa sociedade, e por coisas tão bobas, né? Por coisas tão pequenas. Eu tenho um mantra, na verdade tem uma frase que no momento que eu recebo uma grosseria e que eu tenho vontade de devolver com uma outra grosseria, primeiro conte até 10, respire fundo, não é, para você não perder a sua razão, e lembre-se da minha frase, que é assim: com pessoas legais, tem aos montes por aí, viu? Com pessoas bacanas, seja gentil por amizade. Com pessoas grosseiras, mal educadas, seja gentil por caridade, porque são eles que precisam mais da sua gentileza e não os gentis, né? Então, se a gente se deparar com um grosseiro, seja um motorista, uma pessoa dentro do transporte público, no trabalho, né? E essa pessoa for grossa com você, não devolva com outra grosseria. Nesse instante, você se torna mais um deles, que são a minoria, inclusive. Eu acredito, não é ser otimista demais, não, entusiasta, nada disso, mas os grosseiros, os mal educados, eles são a minoria no nosso mundo. Só que é uma minoria que chama mais atenção. Você acha? Eu tenho certeza. Só que é uma minoria que chama mais atenção, faz mais alarde. A gente, desde pequeno, Daniel, a gente foi criado para desconfiar das pessoas, né? Sem dúvida, não abre a porta para quem você não conhece. Vovó sempre dizia... Não fale com pessoas estranhas. Exatamente. Né? Vovó sempre dizia que fica com o olho na missa, outro no padre, né? Toma cuidado. E sabe aquela coisa tão comum que é... não fui com a cara de fulano. Não fui. Algo me diz que não dá para confiar, que não dá para acreditar. Quer dizer, as pessoas olham para as outras hoje, já estão armadas e buscando motivos para desconfiar. Né? Então, quando dizem que confiança é o primeiro pilar da vida do homem gentil, significa nós acreditamos na humanidade. E é muito mais fácil, é um caminho muito mais rápido você julgar por um estereótipo, ou pela sua feição facial, pela forma que você penteia o seu cabelo, como você amarra o seu cadarço, como você come, como você fala, do que olhar para cada um na sua equipe ali onde você está inserido, onde você trabalha, e identificar coisas positivas, porque nós temos qualidades. Eu consigo entender o exemplo que você deu. Eu sou gentil com alguém grosseiro, acabou lá. Não continua. Se você é grosseiro de volta, aquilo meio que se perpetua, porque vai continuar um ping-pong de quem fala mais alto, quem grita, quem xinga mais, quem ofende mais, e aquele meio que continua. E você é gentil, acabou. Não tem como ele ser grosseiro depois de você ser gentil, né? Não, você interrompe. Isso você pode perceber em lojas, por exemplo. Nessa rede de fast food também, que as pessoas têm um atendimento meio que mecanizado. Quando você quer ser grosso, quando você se exalta, não é? Por mais que você tenha razão, às vezes tem alguém, um atendente que vem com uma voz baixinha, aquilo vai te acalmando, vai te tranquilizando. Isso é estratégia, né? Estratégia de quem é gentil, acredita. Mas por outro lado, minha pergunta é se essa questão de acreditar no ser humano, acreditar em todo mundo, são só uma minoria, se isso não é ser naivo, se isso não é um exagero, porque é o que o cidadão muitas vezes sente, né? Você vai no trabalho, você quer falar com o teu chefe, ele te olha, tipo, o que você quer de mim agora? Né? Você chega em casa,
leva bronca da esposa, dos filhos. O tempo inteiro você está... a sociedade ficou muito, muito complexa do jeito que ela está. É um desafio ser gentil hoje, acredito, né? É um desafio. Então é assim, você está elencando uma série de motivos para que justificam, né, na verdade, você não ser gentil. Não é? Que explica aquela pessoa que não consegue, né? Que não consegue. Então você tem a opressão do trabalho, né? Às vezes você tem um líder que é hostil, você tem o trânsito, você tem o transporte público, você tem a violência urbana, que é muito grande, sim, e você tem os conflitos pessoais, domésticos, por exemplo. Então, se você cruzar os braços, se você se sentar e disser, cansei de ser gentil, o que vai ser da humanidade? O que vai ser do grupo que a gente está inserido, da nossa cidade? Então, é muito simples, as pessoas colocam nas redes sociais assim: precisamos deixar um mundo melhor para nossos filhos e netos. Então, ao invés disso, vamos dizer lá, vamos deixar filhos e netos melhores para o mundo, porque o mundo é muito legal, né? O mundo é bacana, é a gente que está estragando. Eu queria saber, quando as pessoas vêm se consultar com você, o que você mais escuta, porque elas mais te procuram, qual é a principal demanda que chega para o senhor de gentileza? Na verdade, as pessoas, quando conversam comigo, elas conversam porque são obrigadas por alguém da empresa, né? A palestra. Exatamente. Então elas já vão com alguma resistência, porque o RH me contratou. Você vai lá para fazer uma oficina de gentileza com eles, né? Com esse grupo, é um grupo complicado. Geralmente, quando a empresa me aciona, é porque a empresa tem algum tipo de problema sério, de conflitos, né? Eles não me contratam, não me chamam porque está tudo muito bem, né? Vamos reforçar o positivo da empresa, né? Geralmente não é assim. Então, geralmente as pessoas vão resistentes, né, ao tema gentileza. Só que elas percebem que ser gentil é muito mais do que segurar a porta do elevador para o colega, não é? Quando você pratica a gentileza, a ciência diz que 35 hormônios do bem-estar são disparados na sua corrente sanguínea. 35. Então você imagina só, você vai encher a sua squeeze, a sua garrafinha de água, você saiu da sua estação de trabalho, você vai ali na copa, você enche a sua squeeze e no caminho você pega a squeeze do colega e enche para ele sem ele ter pedido. Isso é gentileza. E muito simples, né? Nesse instante, o cérebro ele vai disparar um comando e 35 hormônios do bem-estar vão ser disparados na sua corrente sanguínea. E a pessoa que recebeu a sua gentileza também recebe essa descarga, em proporções menores, mas também recebe. Ou seja, aos poucos, você vai transformando. Mas volto a dizer, Daniel, você precisa tomar iniciativa. Você não tem que esperar que as pessoas façam por você. Pratiquem gentileza. Enquanto meu chefe não for gentil, eu não vou ser. Enquanto fulano que trabalha do meu ladinho ali não for, eu não vou ser. Vai lá e faz. Transforma. Se você acha que não consegue transformar o seu grupo, transforme a si mesmo. Muito bem. E para finalizar esse bloco, qual a sua recomendações para líderes de empresa, quando eles estão tratando com seus subordinados, onde tem sempre esse medo? Eu posso falar até de primeira pessoa. Eu sei que quando eu estou trabalhando em empresas, as pessoas têm literalmente pavor de vir conversar. E você tenta falar, você tenta ser educado, e as pessoas às vezes eles construíram uma noia na cabeça, uma história, e às vezes tem uma sustentação lá no passado. Então, apesar que você é gentil, parece que não passa para o outro lado essa gentileza, porque o subordinado tem toda uma história na cabeça. Como você vê essa relação líder e subordinado? Porque o líder ele foi estereotipado, é da nossa cultura, inclusive. Aliás, no mundo, né? O cara que está lá naquela posição de líder, de chefe, é o cara que é mandão, o cara que é rígido, não é rigoroso. E você pode ser tudo isso e continuar sendo gentil. Você pode ser rigoroso, perfeccionista, né? O que não pode influenciar nas suas ações, nos seus gestos, nas suas atitudes. Né? Atitudes gentis geram outras atitudes. Ser gentil é apenas falar com um tom razoavelmente baixo? É o quê? Como se fisicamente ser gentil?
É ser educado a ponto de abrir uma porta para uma pessoa passar na sua frente, é oferecer alguma água antes de você mesmo beber, é isso? Uma das poucas recordações que a gente tem do Profeta Gentileza, uma das poucas gravações que alguma mídia fez com ele, perguntaram para ele, uma jornalista perguntou para ele: "Ô Profeta Gentileza, qual é a principal característica de um bom chefe?" Ele falou assim: "De um bom líder, você quer dizer?" Eu falei: "Sim, de um líder. O que ele tem que ter para dizer, porra, o cara é gentil, né? O líder é gentil?" Ele disse de uma forma bastante simples: ele tem que saber ouvir. Né? É um dos principais valores de um bom líder, de um bom sujeito, ele é saber ouvir as pessoas. Existem líderes que são gentis pra caramba e falam alto, gesticulam muito, batem na mesa, mas é um cara que tem no seu dia a dia, nas suas atitudes, ele é cordial, ele é grato às pessoas, ele elogia as pessoas, ele dá o feedback positivo para as pessoas, quando tem que dar. O negativo também, mas o cara elogia, não é? Ou seja, ele não prioriza só o que é ruim, ele não foca só no ruim. E as pessoas levam isso em consideração e muito. Muito interessante. Estamos finalizando aqui mais um bloco do programa Plano de Negócios e a gente volta daqui a pouquinho. Como eu vou pagar todas essas dívidas? Se os fornecedores pararem de me entregar a matéria-prima, vai ser o fim? O que vai ser de todos esses processos na justiça? O concorrente está vendendo abaixo do preço do meu custo. Malditos! Vou acabar perdendo os meus melhores clientes? Pense com calma. Você não está sozinho. Conselho Consultivo Sky Group. Decisões de impacto começam aqui. 11 2847 4969. info@skygroup.com. Voltamos ao programa Plano de Negócios. Estou entrevistando hoje o senhor Gentileza, também conhecido como Luiz Gabriel. Ele é palestrante, escritor e consultor em gentileza corporativa. Senhor Gentileza, eu queria conversar com você agora sobre um tema delicado, né? Deveria ser tão óbvio, mas não é. É a gentileza da empresa com seu cliente. Se você vê o número de reclamações no Procon, você entende que o tema não é óbvio. Tem muitas reclamações. Então, qual o desafio? Por que é tão difícil tratar bem o cliente? Eu não estou falando que não vai ter erros, ninguém está falando nisso, que o ser humano, da natureza dele, é ser imperfeito. Mas ser gentil, ser educado, tratar bem o cliente é tão óbvio. E a gente não vê isso, vamos dizer assim, generalizado nas empresas. Por quê e o que se pode fazer sobre isso? Então já vamos esclarecer uma coisa aqui, avisar todo mundo que o cliente, o nosso cliente, ele age inconscientemente boa parte das vezes. O inconsciente dele sabe que aquele vendedor, que aquele atendente, que aquela pessoa que atendeu a ligação. Então, e a gente está falando de uma forma micro. Então vamos pensar, aquele gerente comercial que está conversando com você para fechar um contrato com a sua empresa, né? O cliente, o inconsciente dele detecta quando aquele prestador de serviço não está satisfeito no trabalho. O inconsciente dele detecta se aquela presteza toda é uma gentileza ou é uma falsa gentileza. E se o inconsciente detectar que aquela gentileza é falsa, que aquela alegria toda é uma mentira, ele não fecha um negócio com você, o contrato, ele não compra o sapato na sua loja, ele não efetiva a compra ali. Isso é inconsciente, né? Agora você imagina as empresas, quando elas me chamam, eu gostaria, por favor, que você ministrasse um treinamento aqui de gentileza no atendimento. Eu falei, lógico, venho. Aí quando eu mando o programa pro RH, não, mas a gente quer gentileza no atendimento. Eu falo, sim, para que o seu atendimento ao cliente externo
seja verdadeiro, seja consistente, seja limpo e honesto, primeiro a sua equipe tem que se atender bem. Ou seja, não existe uma gentileza imposta. Ou seja, toda vez que você estiver atrás desse balcão, atendendo o telefone da empresa, seja gentil, sorria. Mas sorria como? Se quando eu encerro a minha ligação ou quando o cliente vai embora da minha loja, eu sou maltratado pelo meu líder, pelo meu chefe, pelo dono da loja, pelo meu diretor. Isso tem consistência e substância no que eu conheço. Esse é um estudo de Harvard, eu não consigo lembrar agora o nome. São duas pessoas, uma mulher e um homem que escreveram, que ela de fato conseguiu comprovar cientificamente o relacionamento entre a motivação dos funcionários e a satisfação dos clientes. Então, é bem incrível, porque é uma mudança de paradigma. Ou seja, se você quer atender bem seus clientes, cuide bem dos seus funcionários, né? Essa é a mensagem que sai disso. Ou seja, a gentileza começa em casa, começa dentro da empresa, entre líder e subordinado, entre as equipes, não é isso? Sem dúvida nenhuma. Falando de líder, inclusive, eu sei que o líder ele tem uma importância muito grande no relacionamento com o cliente. Ou seja, para minha equipe se relacionar com pessoas, né, com clientes ou clientes em potencial, a minha liderança ela é importante, ela é fundamental para isso. Não é? Mas eu queria falar, mas não posso voltar para casa sem falar sobre a questão de ser justo, você ser infeliz no trabalho ou feliz. Porque assim, eu não tenho dois mundos, Daniel, não existem dois mundos na minha vida. Eu sou feliz no trabalho e também sou feliz em casa. Eu posso ser feliz nos negócios, ter boa sorte nos negócios e ter boa sorte no amor também. Eu quero nos dois, eu quero em todos os âmbitos da minha vida. Então, isso é justo. Isso é justo. Então, para que isso se reflita lá no seu cliente externo, a nossa equipe, ela tem que saber. O líder, ele tem problemas em casa também. O líder, muitas das vezes, é cobrado de uma forma intensa e ele filtra essa cobrança para que isso não chegue na sua equipe. Isso é gentileza. Para que a equipe não perceba, não sinta. Não é? A pressão é muito grande. Se a gente falar de grandes empresas com milhares de funcionários, empresas que têm um padrão, que têm uma política muito engessada, muito bem definida, não é? O líder ele sofre. E muitas vezes ele tem que segurar para ele. E a equipe não sabe disso. Não é? Ela não percebe isso. Muitas vezes o líder tem que tomar decisões e não tem tempo de comunicar a equipe, de pedir opinião. Não tem. Então, quer dizer, aí você, mas caramba, ele podia ter feito isso, não fez, ele podia ter perguntado pra gente, não perguntou. Muitas vezes ele não pode fazer isso, ele não tem tempo de fazer isso. Muitas das vezes aquele sapo que ele fez você engolir é pequeno, perto daqueles que ele engoliu. Isso já é uma questão de empatia, né? De você poder se botar no lugar de outra pessoa. E isso se vincula a treinamento e educação. Só você fazer as pessoas absorverem esses valores, né? Então, isso faz parte do teu treinamento das empresas? O que inclui o pacote de treinamento do senhor Gentileza? Eu não ensino gentileza às pessoas. Isso não é possível. Eu não ensino técnicas de gentileza também não. Simplesmente, a gentileza é como se fosse um músculo, né? Fazendo uma analogia, fazendo uma metáfora, gentileza é um músculo. Então, se você não vai à academia, o seu músculo não se desenvolve, ele não fica rígido. Então, eu preciso exercitar esse músculo para que ele fique bem definido. A gentileza é a mesma coisa. É um músculo que está ali, quietinho. Mas se você não desenvolve, se você não pratica, né, não exercita, ela não tem força. Então, a gentileza ela fica lá dentro, né? E a gente desperta as pessoas, sensibiliza as pessoas sobre a importância da gentileza na vida da gente. Mas você não, Luiz, você não fica... você tem uma coisa da natureza humana, né? Você aprende a jogar bola, se torna um ótimo jogador e aí você vai jogar com pessoas que não sabem jogar
é um pouquinho decepcionante. Agora você estuda essa área de gentileza tanto, você se fortalece teu músculo, você já é bom nisso, e aí você vê outras pessoas e você fala, poxa, não te decepciona né, ver aquelas pessoas não gentis no dia a dia, em todo lugar, não te traz para baixo, como muitas pessoas ficam maus, assim, ver esse mau comportamento? Na verdade não, porque a gente sabe que a gente tem que ser gentil para elas em primeiro lugar, né? São eles que mais precisam da gentileza da gente, né? Então isso não desanima, não desmotiva continuar na prática da gentileza. Uma coisa bem interessante em relação a resultados de gentileza no trabalho vamos mandar um grupo para o treinamento, para oficina de gentileza, mas a gente vai mandar os gentis, aqueles que acreditam mais. Eu digo, não, pelo amor de Deus, não faça isso. Mande os resistentes. Sabe os resistentes à mudança? Os grosseiros, os hostis, ou aqueles que não expõem sua opinião, não expõem seus sentimentos. Quando os sentimentos não são claros, as emoções, né? Uma pessoa grosseira, mal educada, quando ela se converte à gentileza, a repercussão é muito maior dentro da empresa. Mas isso que eu queria te perguntar, né? Eu fico imaginando, até mesmo como um funcionário, eu passei por isso, você tem aqueles eventos corporativos e traz alguém muito motivado para falar sobre motivação, e ele te empolga, ele te passa aquela energia e você se sente todo diferente, que agora daqui para frente vai ser tudo diferente. Aí vem noite, vem dia, um novo dia e tudo volta como se era antes. Então, como você faz para perpetuar uma mudança de comportamento? Porque você vem, a pessoa faz a oficina, faz o treinamento, e aí, daqui a uma semana você vai vir lá, ele vai continuar sendo gentil, ele vai vir daqui a um mês, daqui a 6 meses, daqui a um ano, ele vai continuar sendo gentil? Existem estratégias de sustentação do trabalho que é feito em company, nas empresas. Então, existem algumas estratégias que ajudam a manter, né, o nível de gentileza, a prática da gentileza. Que me desculpem os meus colegas palestrantes motivadores, né? Realmente, você assiste uma palestra de motivação, você sai dali se sentindo um super-homem. A partir de amanhã vai ser tudo diferente. Mas quando você volta para o trabalho, sinto muito, volta tudo. Você volta àquela estaca zero, ai caramba, não é? Como que é ruim estar aqui, né? E na prática da gentileza, não. A gente tem algumas estratégias na nossa metodologia que sustentam, né, a prática da gentileza, e a gente acompanha. Não faz sentido eu ir lá e não voltar nunca mais. Então a gente acompanha passo a passo esses grupos quando eles participam desses encontros sobre gentileza. Mas é praticamente de comoção, viu, Daniel? A gente não ensina a gentileza, a gente comove as pessoas, sensibiliza elas. Na verdade, sobre a importância disso para o nosso dia a dia, no trabalho e para a vida da gente, né, como um todo. Então você usa da técnica da empatia, fazer ela achar a gentileza dentro dela, do que está tentando dizer, isso é bom para você, tente usar. Eu acredito tem que ser uma escolha dela. Sim, você não pode impor que a pessoa pratique gentileza, né? Sim. Você não pode impor, não adianta, né? Porque não existe falsa gentileza. Ou a pessoa acredita e pratica, ou não acredita, né? E fica na dela. Existem duas correntes contrárias, inclusive, sobre a gentileza. Dr. Mark Muraven, ele é PhD em gentileza da Universidade de Albany. Ele diz que a gentileza é um músculo que você precisa desenvolver, né? E Dr. Forin, da Universidade de Boston, também PhD no assunto, ele diz que a gentileza está dentro da gente. E a gente nasce com gentileza. Mas com o passar dos anos, a gente vai perdendo a gentileza, né? Especialmente quando ela fica quase zeradinha quando você ingressa no mercado de trabalho e descobre que tudo aquilo que você sonhou está tão distante, né? Dá para entender. Estamos finalizando aqui mais um bloco. Escutem um pouquinho de música e a gente volta daqui a pouco. Não aguento mais do mesmo, já são 5 anos na mesma função. Mudar de trabalho também é arriscado, posso cair em algo ainda pior. Eu já quero almejar cargo de diretor, mas são tantos assuntos que eu não domino, começando por números, gráficos. Como faço para ganhar mais?
Talvez empreender, mas... Pense com calma. Você não está sozinho. Mentoria Sky Group. Decisões de impacto começam aqui. 11 2847 4969. info@skygroup.com. Voltamos ao programa Plano de Negócios. Eu estou hoje entrevistando o senhor Gentileza, também conhecido como Luiz Gabriel. Ele é palestrante, escritor e consultor em gentileza corporativa. Luiz, falando nesse assunto de gentileza, né? A falta de gentileza parece que foi uma invenção do próprio homem, né? Se você começa a imaginar quando você vai num sítio, quando você vai numa zona agrícola distante, quando você vai numa tribo indígena, você não consegue imaginar uma pessoa que não vai ser gentil com você. Então a falta de gentileza foi a urbanização que criou. Existe sustentação para essa tese ou eu estou um pouquinho... tenho um mal entendido aí, uma mal interpretação dos eventos? Não, faz muito sentido o que você está falando, muito. Qual é a origem das grosserias? Na verdade, a gente reage, nós somos humanos, a gente reage com as armas que a gente tem, a gente segue o nosso instinto. Então, por exemplo, você tem um cachorro de estimação, ele é o seu cachorro que você ama, ele te respeita. Mas se você der um beliscão no seu cachorro, ele vai te morder. Agora, se você me der um beliscão, eu dou um soco em você. É a forma que eu tenho de me defender, não é? Nem sempre correta. A mesma coisa, o animal. Você não devia ter me mordido, né? Mas ele está seguindo o instinto dele, né? Existe um quinto pilar da gentileza. Na verdade, é um quinto pilar imaginário, vamos dizer assim. Ele é invisível, que se chama perdão. Ou seja, os gentis, eles pedem perdão. Sabe por quê? Porque os gentis também erram. Nós não somos perfeitos, Daniel. Não somos. Nós também erramos, nós pecamos também. E muitas das vezes, como líder, eu também já errei. Não é? Mas se a gente está falando de valores, gentileza é um conjunto de valores e predicados. Não é? Existe a humildade, existe o respeito, não é? A simplicidade. Me desculpa, eu errei. Você assumir o seu erro, isso é gentileza com você e com os outros. Não é? Porque a gente também erra. Os gentis não são santos. Eles não têm que ser deificados. Né? Simplesmente são pessoas que acreditam na prática cordial, num discurso calmo, numa fala tranquila, saber ouvir, ter educação, saber se comportar em qualquer lugar, né? Responder um e-mail com educação com seu colega, não é? As pessoas dizem, porque eu sou uma pessoa muito transparente, eu falo tudo que vem à minha cabeça. Né? Nem sempre você falar o que pensa é gentileza, porque não, pode ser falta de educação, pode ser uma grosseria danada. Nem sempre aquela pessoa que está te ouvindo tem condições de ouvir o que você tem para dizer naquele momento. Nem sempre aquele momento é o momento certo, o local é o local certo. Então, a gente parar para pensar, a gente precisa ressignificar a vida da gente, porque todos nós temos a gentileza dentro da gente. Existe um ser, um tipo de sujeito, de ser humano, que é desprovido de gentileza, que são os psicopatas. Eles são desprovidos de valores. Todos nós podemos sim. Até aquela pessoa que você diz que é impossível ela ser uma pessoa gentil, é ela que é o nosso alvo, é ela que nós queremos. Eu queria te perguntar, Luiz, a natureza humana é ter conflitos, né? Acho que o sistema judiciário é montado em cima do fato que humanos têm conflitos, enfim, toda questão de mediação, etc. E para pessoas é muito difícil ser gentil quando está tendo um conflito. Então, se eu acho que você está me devendo dinheiro e você acha que você não deve me pagar, tem um conflito entre nós e aqui fica muito complicado ser gentil. Qual é a sua experiência? O que ela fala sobre essa questão?
Ser gentil diante um confronto, um conflito, né? Uma briga, uma discussão. No meu primeiro livro, que é o Como Driblar a Raiva no Trabalho, eu sugiro eu dou algumas dicas bem-humoradas de como você dribla isso, não é? Como que você transforma isso. A primeira coisa é você não revidar da mesma forma, não é? Toda vez que você devolve uma grosseria com outra grosseria, você dignifica a grosseria original e você diz que é igual àquela outra pessoa, né? E o nosso mundo, nós estamos precisando de paz. A gente precisa de paz no lar, a gente precisa de paz no trabalho, a gente precisa de paz nas ruas. Em qualquer lugar a gente quer paz. Só que a paz que você tanto busca, ela tem que estar dentro de você. Não adianta eu exigir paz na minha rua, no meu bairro, na minha cidade, se eu não estou em paz. Se eu não dou paz, se eu não ofereço paz às pessoas. Então, conflitos, eles são normais, somos seres humanos. Onde tem 2 pessoas, 3 pessoas reunidas, ali vai ter conflito. E tomara que tenha mesmo, divergência de ideias. Vamos mudar a forma que a gente encara essas situações, né? O que é mais difícil, você lidar com o diferente, com uma pessoa que tem a cor diferente da sua, uma pessoa que tem uma condição sexual diferente da sua, uma religião diferente da sua, ou é mais difícil lidar com pessoas que têm ideias diferentes das suas? Então hoje nas empresas, eu pergunta-se muito isso, porque o mais difícil hoje é você lidar com divergências de ideias, né? Só que um completa o outro, eu preciso do outro. Eu sou uma pessoa... Eu sou um ser humano que eu acredito na harmonia. Então, eu não quero entrar em briga. Eu não dou uma boiada para sair de para entrar numa briga, nada disso. Eu não dou um boi para entrar em briga, nada. Eu não quero entrar em briga, eu não gosto de briga. Então, se eu puder pacificar, harmonizar, eu vou fazer isso. Se eu puder intermediar entre 2 partes, entre 2 pessoas, para que elas façam as pazes, eu vou fazer isso. Só que tem uma outra pessoa ao meu lado que trabalha comigo, que é uma pessoa que já quer ali colocar face to face, vamos lá, vamos reagir, não é? E a outra não, a outra já acha que tem que deixar passar. Então, nós nos completamos. Seja no trabalho, seja em casa, o casal, com os filhos. Paz, a gentileza não é o único caminho, não é o melhor caminho, mas é um belo caminho para que a gente transforme as nossas empresas. Eu sei que tem muitos empresários que escutam o seu programa. Sim, sem dúvida. Não é? Para que a gente transforme a nossa empresa, para que a gente transforme a nossa família. Então, você acha que não pode mudar o mundo? Não vou mudar o mundo. Mude a si mesmo. A sua mudança, ela vai refletir quem estiver ao seu lado. E assim por diante. Agora eu queria te perguntar, você pode contar de alguns cases interessantes aí, assim, que, vamos dizer assim, caem no teu colo, assim, do teu relacionamento com o cliente? Não, sim. Inclusive um hotel padrão luxo de São Paulo fez contato com a gente, já tem uns 3 anos, porque todos os funcionários desse hotel tinham feito um curso de como encantar clientes. Contrataram uma consultoria qualquer, a consultoria foi lá e ministrou esse treinamento para todo mundo de como encantar clientes. Qualquer, eu entendo. Literalmente. Aí quando ele... Mas se todos fizeram esse curso há pouco tempo, qual é a necessidade de implantar um programa de gentileza aqui no hotel, aqui na empresa? Porque tivemos problemas com o hóspede anão. Aí quando ele falou hóspede anão, aquilo já não me desceu bem, aquilo eu achei estranho, porque é a questão do estereótipo. Então assim, o hóspede, ele é meu cliente, é ele que paga, que mantém aquela estrutura toda, é o que paga o meu salário, é o meu cliente, gente. Eu falei, hóspede anão, porque se tem hóspede anão, tem outros tipos de hóspedes que eles né, classificam, né, ou desqualificam. Eu falei, hóspede anão, como assim? Sim, o hóspede 0. Eu falei, 0? Sabe o poodle 0, 1, 2, tamanho? Assim, o hóspede anão, 0. Ele é muito pequenininho. Então, o senhor, o hóspede, né, que é anão,
Ele chegou para se hospedar, bateu no balcão para chamar a atenção de quem estava dentro, da recepcionista. E a recepcionista, como tinha acabado de fazer o curso de como encantar cliente clientes... do tipo 0 aqui. Exatamente. Ela se debruçou sobre o balcão e deu as boas-vindas. Ah, que gracinha. Cadê papai e mamãe? Cadê? Jura que isso aconteceu? É sim. Mas isso é até divertido, né? É até engraçado. Mas isso é muito sério. Isso é falta de bom Isso é senso. muito sério. Né? O que nós estamos fazendo? Ou seja, o hóspede ele é anão, mas ele é adulto, ele é homem. Hoje os pedagogos dizem que não trate os seus filhos pequenos em casa dessa forma. Exatamente. Sim. Não é? Não idiotizem os seus filhos com cuticute, né? Coisa e tal. Imagina você fazer com um homem adulto. Não é? Mas esse é um caso simples. Existem casos de um puxar faca para o outro. Não é? As redes sociais hoje é uma situação clássica de você delatar alguém nas redes sociais, falar mal do chefe nas redes sociais, né? São as mais frequentes hoje. É um modismo de hoje. Tem sido um modismo. Você está falando um pouquinho de redes sociais, para a gente poder finalizar esse bloco. O que você vê da gentileza ou não, da sua obsessão nas redes sociais? Porque parece que as redes sociais, você é uma coisa nas redes sociais que você interage pra caramba com as pessoas, no WhatsApp então nem se fala, né? Só que quando você encontra ali a pessoa, você não tem assunto, é incrível. E as redes sociais, hoje eu estava falando com as minhas filhas exatamente isso, que, mas tem tanta intolerância, né? As pessoas falam mal disso, falam mal dos homossexuais, dos negros e tudo. Eu falei, gente, mas isso é minoria. Então, enquanto essa minoria tiver plateia, que é você, que vai lá e vai questionar, eles vão continuar fazendo. Vão continuar. Então não dá assunto, ignora. Sim, perfeito. Então, Luiz, onde você vê o senhor gentileza daqui a 5 anos? Eu espero, Daniel, que eu esteja aposentado. Porque se eu estiver aposentado, significa que o mundo realmente acreditou na gentileza e está todo mundo praticando. Mas como eu sei que isso não vai acontecer, apesar do meu otimismo, né? O nosso trabalho hoje com gentileza corporativa está no Brasil e em alguns países da América do Sul já, como Argentina, Uruguai e Paraguai. Então existe a possibilidade, uma boa perspectiva da gente levar esse trabalho para Portugal e para Angola, os países de língua portuguesa. E eu pretendo continuar escrevendo meus livros, né? Muito bacana. Muito bem, estamos finalizando aqui nosso programa Plano de Negócios. Para vocês que têm pergunta para o senhor gentileza, enviem para produção.planodenegócios@megabrasil.com.br e nós vamos trazer eles aqui para responder as suas perguntas. Muito obrigado por ter vindo ao nosso estúdio, senhor gentileza. Eu que agradeço a gentileza em me receber aqui no seu programa, Daniel. Um abraço para você e para os seus ouvintes. E até semana que vem.